Então, muito bom. Bom, são coisas que não são divulgadas, né? É que nem suicídio de Sim, idoso. Então a gente fala assim, nossa, sim, suicídio de idoso? Não, eu não vi nenhum idoso que se enforcou, ele para de tomar remédio. Ele não sim, precisa se suicidar de outro jeito. sim, Então, o suicídio militar é desse jeito também, né? O cara sim. fica depressivo ali e tal e acaba com a própria vida, né? De uma Sim. forma. Como é que é isso? É o suicídio é medicamentoso ou eles se enforcam, atiram na cabeça, as coisas assim ou não? Na verdade, eu posso até dizer, porque até hoje eu trato ainda depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, né? Tem a situação também do pânico, né? De que a gente tem, eu tenho provas comprovadas que houve, nesse decorrer dessa situação, duas torturas, né? Comigo, inclusive, uma na frente da minha esposa. Infelizmente, a Justiça Militar e a Polícia Militar, eles estão aí protegendo os torturadores. E, então, são vários tipos de situações que ocorrem na vida daquele policial militar, né, que quando ele não passa a não ser bem visto, principalmente por superiores e oficiais, né, começa então a perseguição, que seja através de escala de serviço. Ele está, por exemplo, trabalhando na parte da manhã, mudei para a noite. Ele está trabalhando no serviço operacional, digamos, por exemplo, da Rotan, aí tira ele, coloca numa viatura básica. Então começa a mexer no emocional. Aí, com o tempo, nós temos ali, né, a começar a aparecer processos administrativos, muitos processos administrativos. Aí depois nós já temos a situação, né, de imputar até mesmo um crime àquele militar. E depois a gente tem uma transferência, que eles falam que é conveniência de disciplina, para tirar aquele militar daquele lugar que às vezes as pessoas conhecem ele, né, sabem que ele é um bom policial, mandei para outro lugar e já chega taxado como um policial ruim, e começa tudo novamente. Aí você já tem com a transferência de um lugar para o outro, muitas vezes, problema financeiro. Aí, de certa forma, já começa a abalar a família, que muitas vezes o policial não tem como levar esposa, filhos para o mesmo lugar onde é que ele está trabalhando. E por aí vai. E quando você começa a adoecer, tomar medicamento, né, aí você já começa a ter o cesseamento do seu tratamento. Você chega, por exemplo, com uma licença médica de 30 dias, aí eles viram e falam: ah, não, você está bem, você vai ficar só 5 dias fora e você vai trabalhar internamente. Então, ao invés de tirar o militar daquele lugar que seja, né, insalubre, que está causando a doença dele, eles fazem né, tirar então esse tempo que deveria ficar em casa se tratando, né, através também de psicoterapias, continua deixando ele naquele lugar que já está sendo assediado, perseguido, e aí o militar não consegue lidar com aquilo. E não Então seria ele é um. mais fácil exonerar o cargo ou demitir do que fazer essa tortura psicológica? Por que eles fazem isso? Eu não sei se é Seria mais fácil sadismo, demitir, não se. seria? Tem como Sim, demitir? sei. Sim, mas aí que tá. Quando se demite o policial, por exemplo, através de um PAD ou PADs, né, dependendo do tempo, né, são termos que estão presentes no Código de Ética da Polícia Militar, né, devido ao tempo. Isso pode prejudicar, por exemplo, um militar que ele pode ficar 8 anos se prestar concurso. Então, você tem o prejuízo financeiro da transferência, prejuízo financeiro da compra de medicamentos, prejuízo emocional, porque você continua trabalhando no mesmo ambiente que você está sendo perseguido, porque eles não dão, né, a licença, né, afasta o militar daquele lugar para ele poder se tratar e voltar melhor. E aí, às vezes, o militar não tem outra profissão. Para ele sair, né, da profissão, pedir uma baixa, por exemplo, para poder ir para outro emprego, é muito difícil como ex-policial. No máximo, você vai conseguir um porteiro, fazer a segurança em algum lugar. Então, ele depende daquele salário, a família depende daquele salário. E outra coisa, o plano de saúde da Polícia Militar, né, ele é muito bom. Então, ele vai perder tudo isso. Eu Entendi. mesmo, quando pedi a Não, eu minha digo baixa, eu assim, estava com não, 15 não anos da, eu não digo da pessoa que está sofrendo todo esse na assédio moral se instituição. demitir. Eu digo do superior, ao invés de torturar essa pessoa, ele já demite logo. Ele não poderia fazer isso? Ou eles têm esse desejo Poderia, mórbido de torturar o. sim. A gente percebe que esse desejo, Que né, loucura. de realmente forçar a pessoa a pedir baixa,
Ou então, sim, na hora que eles verem que ali está uma situação bem extrema, falar assim, não, agora nós vamos demitir e vamos mostrar que ele é um mau policial. E, na Entendi. verdade, eles querem mostrar isso. A minha baixa, por exemplo, quando eu pedi, que foi no dia 3 de outubro de 2022, no outro dia eles já indeferiram e eles abriram um processo de exclusão para mim. Então, eles indeferiram de um dia para o outro e pediram, já abriram um processo de exclusão. Ou seja, ó, você não vai sair porque você pediu. Nós vamos te expulsar para te mostrar que você é um mau policial. Só Entendi. que aí eu ganhei na justiça. E para você ter ideia, nesse tempo que eu não consegui, eu apresentei licenças médicas, não estava bem. Acabou que criaram um processo de deserção para mim, entendeu? Fui preso. Teve outras situações também que eu acabei sendo preso. Né? E assim, é todo aquele sofrimento, e as pessoas falam, mas por que você não pede para você sair? Eu já pedi para sair, mas a Polícia Militar não me deu o Entendi. direito. Aí eu ganhei na justiça e graças a Deus hoje já está, né, transitado e julgado, porque a minha baixa ela é referente a 13/10/2022. Então, tudo que eles fizeram a partir dessa data, né, as violações dos meus direitos, não me dar licença médica, as prisões, as torturas, né, psicológicas, que a tortura, geralmente o pessoal leva só aqui é aquela tortura física, né? De um policial bater, um bandido, mas tem uma tortura psicológica. Né? E eu cheguei a ter até pensamentos de suicídio. Né? Acontecer isso contra a minha família. Falei isso, inclusive, quando passei por perícia. Mas, na verdade, eles. É como se diz, é o sistema, é a forma como o sistema trabalha. Mas, igual Muito você bom. falou, seria melhor, né, mandar, né, exonera, tem aquela pessoa ali, mas eles preferem ter esse ciclo até eles falarem assim, ah não, agora vamos embora realmente, mandar ele embora. Então vamos fazer com que ele se suicide. É. É um induzimento ao suicídio, que eles não falam isso, mas através dessa percepção, esse assédio, acaba que o militar se suicidou e foi por causa justamente disso aí, né? Muito grave. Eu fiz essas perguntas aí pro Alisson para ele contextualizar, para ele trazer quem ele é, né? Porque muita gente pode falar, mas quem que é falando do Clenis aí, né? Você que está chegando agora, a gente está falando com o sargento Alisson, ex-sargento, né? Posso falar assim? Sim. Ex-sargento Alisson Felipe, que teve contato com o Clenis, que foi o que protegeu, né, o Adélio Bispo após a facada do Bolsonaro. E daqui a pouco tem uma pergunta do Risonaldo, o que ele está fazendo. Eu agradeço a sua pergunta, Risonaldo. Eu vou deixar para o Alisson responder ela já já. Mas vamos voltar para o cerne da nossa live aqui, da nossa questão. O Clenis, quando prende o Adélio, eu acho que foi até você que me trouxe essa informação de que ele teria, e daqui a pouco eu vou colocar aqui a entrevista com o Clenis, tá? Fica aqui Sim. comigo na audiência para vocês verem isso. Mas o Alisson acho que tinha me trazido que o Clenis tinha te falado, não sei se foi você que me falou, me desculpa se não for, ou se foi na própria entrevista que a gente vai assistir, que o Clenis traz que o Adélio tinha 3 celulares naquela ocasião. Você ficou sabendo disso? Foi você que me trouxe essa informação? Não, eu sabia que ele tinha, né, o aparelho celular, mas que ele tinha 3, não. A época dos fatos só me relatou como ocorreu nessa situação da prisão. Eu tive em Juiz de Fora, ele me mostrou a escadaria, mostrou o prédio, contou tudo novamente. Eu tive juntamente com o pai dele lá. Você entrou no Inclusive, você prédio? fala. Eu não cheguei a entrar porque estava fechado, mas ele mostrou como ele pegou, ele chegou na portaria, pediu a pessoa para poder abrir, mandou trancar porque as pessoas vieram para cima, querer realmente tomar o Adélio, né? Do Denis. Aí a pessoa trancou, ele subiu lá para cima, fez o contato. Então, assim, ele, como diz, ele me mostrou bem logo como aconteceu aquelas coisas. Inclusive, acho que eu até fiz um vídeo à época com ele, eu não sei se a gente chegou a postar nas nossas redes Com sociais. o que ele prendeu o Adélio? Ele tinha algema na ocasião ali? Sim, sim, Ah, ele tinha? ele tinha um gêmeo, tinha. Ele prendeu com Então, a própria algema. o Clenis ele foi sempre uma pessoa muito cuidadosa, né? Sempre está filmando, sempre está gravando, né? A possibilidade, né, que ele tinha, né, de estar armado, porque depois caçaram o porte dele, segundo ele passou. Algemas, ele sempre andava com algema, porque o próprio policial nativa, ele não sabe o que pode acontecer. Às vezes pode cair uma situação de, digamos assim, de paraquedas na frente dele, e as pessoas ali ao redor reconhecem ele como policial militar, ele tem que agir. E foi. Então, às vezes você andar com armamento, você ter uma algema, é importante nesse sentido, né? Então, ele chegou a algemar, sim, o Adélio Bispo. E ele falou para você se ele percebeu que na hora que ele caiu já
por cima do Clênis, ele tinha percebido o que o Clênis tinha feito ou ele não tinha percebido? Só viu que ele caiu e que o povo começou a socar ele, por isso que ele protegeu. Ele percebeu que Não, foi uma facada? não, não, eu não tinha percebido. Ele percebeu depois, né? Porque quando ele já pegou, que foi levar, que tem como diz, né? É muito rápido as informações e como foi uma situação assim muito grave. Aí que chegou para ele o que aconteceu. Ele até me falou que inicialmente ele viu que tinha acontecido alguma coisa que ele tentou contra o Bolsonaro. Foi quando ele pegou, prendeu, né? E levou e eu acho que foi nesse momento que as pessoas queriam lixá-lo, ele que devem ter falado, né? Dá uma facada no Bolsonaro, você tentou matar o Bolsonaro, foi aí que então ele teve esse conhecimento do que aconteceu. Por isso, por que eu te pergunto? Porque isso é que gerou a curiosidade, porque não faz Sim, sentido você prender uma pessoa vendo que ela, que nem hoje. Se fosse sim, hoje esse caso, a gente voltasse lá no tempo, a gente pegaria o Adélio, colocaria num canto e faria um interrogatório completo com ele. Quem te sim, mandou, né? Como que você foi no stand de tiro, quem pagou, quem sim, está pagando sua hospedagem, suas viagens, que você está indo para o Rio de Janeiro, você está indo para Santa Catarina, né? Faria esse interrogatório. Naquela sim, situação, não faz muito sentido você ficar batendo papo com um bandido. Ele percebeu que o cara era um uhum, bandido, por isso que ele sim, prendeu. sim, Aí faz sentido por quê? Porque ele não percebeu que era uma facada que ele tinha dado. Então você sim, já começa a conversa falando, cara, o que você fez? Né? Eu acho que uhum, deve ter sido a primeira pergunta que o Clênis fez para o Adélio. E uhum, aí, o que você sabe dessa conversa de meia hora ou 40 minutos, que a gente sabe que tem um áudio, né, que o Clênis gravou isso aí, sim. mas não divulgou até hoje. O que chegou até você que ele teria falado nessa situação, É. que ele ficou sozinho com o Clênis? Até bom você falar sobre isso, até a gente contextualizando, né? Esse áudio de 18 minutos, que você agora tem conhecimento, chegou para mim também agora, igual eu tinha falado, né? Desde lá de 2018, de toda a situação, só agora em 2024 que a gente tem conhecimento. Então você vê realmente que a preocupação do cliente. Né? Então, muitas pessoas queriam ter acesso a esses áudios, como eu falei, inclusive ele teve em Brasília, teve conversando com advogados, ele foi chamado várias vezes, inclusive ele teria, né, se encontrado com o Acef, né, o advogado Acef, só que não conseguiram extrair dele esses áudios, esses documentos. E a conversa que ele pelo menos cita para mim, né, que seriam situações graves que o Adélio falou, né, diretamente quem seriam essas pessoas que estariam envolvidas, né, como se diz, no planejamento do assassinato do Bolsonaro, inclusive, né, poderiam até abalar, né, a política hoje nacional. E eu não me lembro ao certo se ele citou a falar de que teria algum grupo por parte, né, dessa trama toda que estaria por trás. Eu não sei se ele falou se é a Mancha Vermelha, se é Grupo Vermelho, né, seria algo desse tipo. E até fazendo a pesquisa para saber, né, sobre isso, encontrei então na internet, acho que uma matéria do UOL, na qual eles falaram que seria um áudio fake, né, que um motorista teria pegado um passageiro e esse passageiro teria falado sobre, se não me engano, acho que existe um grupo chamado de Mancha Vermelha que seria ligado a um partido político. Eu Mas eu não pesquisei a Mancha sei. Vermelha, parece um monte de Sim, torcida organizada, que tem um monte de time que é sim, vermelho, né? Atlético aham, Goianiense, Internacional, sim, todos esses têm uma torcidazinha que chama Mancha Vermelha, alguma coisa assim, que nem sim. o Palmeiras tem a Mancha Verde, né? Sim. Mas aí eu encontrei foi no UOL, né? Tem até o site até hoje, está na internet. Eles falam que é fake, que existe esse grupo, né, ligado ao partido, né? Mas assim, Seria ligado realmente ao PT, ao Partido Vermelho. é, eu, eu, eu creio eu que sim, né? Eu não posso te dar essa informação se é, mas seria ligado a um partido. A gente tem o pessoal, tem o PT que utilizam as cores vermelhas, né? Sim. E o Então, que que o Assef queria quando ele chamava o Clênis lá em Brasília? Ele que pagava a passagem do Clênis? com relação a isso, eu não sei. Eu sei que ele foi muitas vezes lá a Brasília de carro, né, que tinha um veículo, né, e que posteriormente, depois que acabou sendo tendo uma tentativa contra ele, né, na qual o carro dele foi atingido por disparos. Então, se financiava o pagamento dele para poder ir em Brasília, eu não sei. Mas eu sei que ele foi, Ele né, foi se de encontrar veículo. com o Frederico Isso, Assef, que era advogado do isso. Bolsonaro, né? Na época. Sim, sim. E Sim. tudo indica que ele queria obter essas informações, porque
Parece que no dia mesmo que aconteceu os fatos, ou pouco tempo depois, né, quando fizeram um boletim de ocorrência, que tiraram ele como se fosse a pessoa que prendeu o Adélio, né, eles colocaram como se fosse a Polícia Federal que prendeu, e então ele queria saber se tinha mais informações, porque chegou até a falar sobre isso. Né? Ele chegou a Entendi. falar que eu acho que tinha gravações, que ele conversou diretamente com o Adélio, né, que teria um tipo de confissão do Adélio, mas como ele percebeu que não ia acabar tendo um êxito realmente, né, como se diz, né, apresentar aquilo que poderia abafar o caso, aí acabou que ele decidiu por não apresentar. Aham. E o que que o Clênis teria dito para você em relação ao Bolsonaro? Porque parece que depois que ele se recuperou da facada, ele chamou o Clênis lá para o Rio de Janeiro. Parece que ele passou uns dias lá até como segurança do Bolsonaro na época, né? O Clênis acabou perdendo a eleição e o Bolsonaro Uhum. já eleito chamou ele. Você deve ter ficado sabendo disso, né? Ele chegou a comentar alguma coisa do que o Bolsonaro falou para ele, se agradeceu, se tentou descobrir também alguma coisa que o Bolsonaro não sabia, talvez quem teria sido o mandante, ou você não teve essa conversa? Não, nesse teor, a gente não chegou a conversar. Né? Ele tentou primar mais realmente do fato que aconteceu no dia, né? Eu sei que ele falou que realmente encontrou com o Bolsonaro, né? Inclusive ele parece que recebeu uma medalha também por mérito, a foto dele na internet, ele com a medalha. Se não me engano, ele foi na Câmara dos Deputados Federais para receber essa medalha. No Mas Rio ou em se Minas? ele, eu não lembro se foi em Minas ou se foi na Câmara dos Deputados Federais, se foi no Rio. Eu sei que tem a gente pesquisando na internet tem, né, a foto dele, né, fardado com uma medalha. Mas essa situação, né, que é posterior, né, ele não chegou a comentar se fez escolta, se foi segurança, mas sim só que ele teve sim um contato com o Bolsonaro. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton Dantunes, juntamente com o Tiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.